Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Roger, eu vou estar com vocês aqui nesses próximos minutos para a gente falar sobre descarte de resíduos, uma oportunidade de negócios. Espero que estejam todos muito bem. E, inicialmente, para, inclusive, justificar o porquê de eu estar falando com vocês sobre esse assunto que está tão à tona ultimamente, que é essa questão dos resíduos, eu tomei a liberdade de contar um pouco da minha trajetória, que pode ser comum a muitas pessoas que estão empreendendo nesse setor de resíduos, né? Por necessidade, por opção, por paixão, como muitas pessoas, e eu espero que isso ressoe de alguma maneira em alguns de vocês, tá bom? Bem, como eu falei, meu nome é Roger, eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, capital, em uma periferia, na zona norte aqui de São Paulo, e tive uma infância como o de muitas pessoas aí da minha geração, que nasceram, né, e foram criados nesse contexto, que é a criança de rua, né, a criança que queria brincar fora de casa e tudo mais, e ter, de alguma forma, uma autonomia financeira, né? Minha mãe é auxiliar de enfermagem, meu pai é aposentado muito cedo, um dos privilégios que eu não tive na vida foi o financeiro. Então, com isso, eu queria desde muito cedo ter o meu dinheiro para condução, para meu lanche da escola e tudo. E comecei a trabalhar então com 12 anos de idade, aqui também na Zona Norte, lavando carro em posto de gasolina, trabalhando em supermercado, fazendo vários daqueles trabalhinhos mais informais, né, que a idade permitia. E com 15 anos, eu estava então já trabalhando com carteira assinada em uma indústria, uma metalúrgica, no Parque Novo Mundo, um bairro aqui de São Paulo também. E com isso, abriram-se as portas do mundo empresarial, né? Trabalhar com comércio exterior, ajudando a vender ferramentas para fora do Brasil. E aquilo foi uma experiência muito incrível para mim, porque eu era muito novo, estava na escola ainda, no segundo ano do ensino médio, e já tendo ali condições de comprar minhas coisas, de ser mais independente, né? Com isso, por estar trabalhando numa metalúrgica, um caminho natural foi eu estudar mecânica, então fui ali para o Senai, porque era um ensino gratuito, uma escola excelente que te abre portas das multinacionais por meio dos seus estágios, né? E com 17 anos eu saí de uma pequena metalúrgica de um bairro periférico para trabalhar numa empresa suíça de elevadores, com os mais altos padrões de qualidade, de processos, de engenharia, né? E eu trabalhando ali na engenharia de aplicação, conhecendo pela primeira vez o mundo de empresas multinacionais, que era uma coisa muito diferente do meu contexto, daquilo que eu estava acostumado. E para mim aquilo foi uma experiência incrível. Primeiro porque eu aprendi o valor da organização, do método, da gestão, né? Só que ao mesmo tempo também me incomodou uma estrutura muito engessada, na minha opinião, 17 anos, eu achava aquilo tudo muito lento, né? Olha que eu fiquei 12 meses naquele estágio, mas eu já achava as coisas bastante lentas para o ritmo que eu queria ter de trabalho, né? Da minha experiência profissional ali. Coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com automóveis e por isso tentei ali fazer estágio nas montadoras, na região do ABC aqui em São Paulo. Não consegui, né? Talvez por ser um egresso do Senai, nesse momento eu já estava entrando para a FATEC, mas não fazer aquilo que eu queria. Eis que apareceu uma oportunidade de estágio em um operador logístico. O operador logístico é uma empresa que faz operações logísticas de transporte, logística interna para grandes empresas. E essa empresa que estava oferecendo o estágio tinha como cliente Volkswagen, General Motors e várias montadoras. Dali eu achei uma oportunidade incrível de tentar uma brecha, né, um caminho para eu conseguir finalmente trabalhar onde eu sonhava, que era, por exemplo, na Volkswagen, né? E para mim foi algo muito inusitado, porque ao trabalhar com operações logísticas dentro das montadoras de automóveis, eu tive acesso à forma de gestão, forma de trabalho, forma de operação destas grandes empresas, né? Em projetos que duravam aí 6 meses a 1 ano, eu consegui trabalhar dentro da Volkswagen, da General Motors, da Ford, e estando muito jovem. Como estagiário, fui rapidamente efetivado para técnico de processos, e o meu trabalho estava caminhando para
ser um técnico de processos, ser um engenheiro de processos dentro dessas montadoras. E eu adorava o meu trabalho porque eu ajudava a acelerar as coisas. Eu ajudava a tornar os processos mais eficientes e mais produtivos, né? E aí, nesse meio tempo, a empresa ganhou um contrato com uma empresa de tecnologia, a Apple Computers, quando abriram um centro de distribuição aqui no Brasil, e eu consegui participar do projeto e me destacar, e fui convidado para, 6 meses depois, ser supervisor de uma fábrica de motores e câmbio da Fiat, que fica lá em Minas Gerais, numa cidade que chama Betim. Então eu estava como responsável pelo departamento de engenharia de processos da fábrica de motor e câmbio, né, ajudando a abastecer a linha de montagem de motores e câmbio da Fiat, com 20 para 21 anos. Então foi uma carreira bastante precoce, mas eu estava entregando bastante resultado e o mundo seguia a mil maravilhas, né? Até janeiro de 2011. Para quem é do Rio de Janeiro, talvez se lembre mais do que o restante, né, de nós brasileiros, do que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro em janeiro de 2011. Foram os deslizamentos de terra, né, Teresópolis e região, que levou muitas pessoas a se deslocarem porque perderam suas casas, centenas de pessoas vieram a perder suas vidas com aquela tragédia. E minha namorada na época, hoje a minha esposa, me convidou para a gente ir durante um dia ajudar, né, alguns voluntários que estavam recebendo doações em Minas Gerais para mandar para o Rio de Janeiro. Fomos despretensiosamente para fazer, né, dar alguma ajuda. Eis que, naquele momento, eu tive um clarão, porque o processo que a Cruz Vermelha estava conduzindo para organizar, né, receber as doações, de alguma forma separar aquilo e mandar, estava muito desorganizado, né? Aos olhos treinados que eu tinha na época de gestão de processos. Então, ali eu fiquei maluco, ajudei a organizar uma área de recebimento, de expedição, junto com a minha namorada, e melhorou muito em 2 dias, né, a vazão que a gente conseguiu dar para aqueles materiais. Bem, um final de semana foi a minha experiência lá, que mudou a minha vida para sempre, né? Então, na segunda-feira, depois deste final de semana, eu entrando na fábrica da Fiat, comecei a me questionar o que eu estava, enfim, fazendo da minha vida, né? Porque eu estava ganhando bem, né? Eu gostava do que eu fazia. Algumas coisas que me incomodavam do mundo corporativo, eu achava que faziam parte do jogo, porque eu não conhecia outra forma de jogar nesse mercado, né? Mas eu estava, pela primeira vez, sabendo que aquele conhecimento que eu tinha adquirido não serviria apenas a Fiat, a Volkswagen e tudo mais. Ajudou a Cruz Vermelha a mandar mais doações lá para o Rio de Janeiro. E foi nesse momento que minha bolha estourou, né? E comecei a procurar outras coisas, porque nunca no Senai, na FATEC, nenhum dos lugares que eu estudei tinham me dito que esse conhecimento poderia ajudar a melhorar o mundo de alguma maneira. E convenhamos, fabricar automóvel não é a coisa que mais está ajudando o planeta a superar os desafios que a gente tem, né? Bem, a partir desse momento eu comecei a ler coisas diferentes, me conectar com assuntos diferentes, e ouvi uma reportagem no rádio ou no jornal que o Brasil tinha acabado de aprovar uma lei chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trazia como um dos elementos uma tal de logística reversa. E logística reversa é um assunto que eu, porque trabalhei com operações logísticas, né? Fui pesquisar mais sobre o assunto e descobri então que era uma lei inovadora, ficou 18 anos sendo discutida no Congresso Nacional. Tem muitos elementos, sim, inovadores, né? Responsabilidade compartilhada, logística reversa, dentre outras coisas que no mundo inteiro estavam buscando fazer, né? E nessa lei trazia um assunto também que me deixou muito curioso, que era o reconhecimento do valor social do trabalho dos catadores. Não tinha a menor ideia do que era um catador de materiais esclavos, né?
rapidamente na internet buscando referência, o que é uma catadora, o que é um catador, o que faz, por que eles têm essa prioridade na lei de resíduos sólidos, né? E fui então conversar com alguns catadores do meu bairro. Nesse momento, eu estava fazendo uma transição, saindo de Belo Horizonte e mudando para São Paulo. Ainda trabalhei em uma operação de um grande frigorífico, né, aqui em São Paulo, como coordenador de projetos, já planejando uma saída. E ao conversar com uma catadora do meu bairro de criação, né, a Vila Hebe, aqui em São Paulo, eu disse: Roger, eu não sei de lei, não sei do que você está dizendo, mas provavelmente o povo da cooperativa vai saber te ajudar. Também não sabia o que era uma cooperativa, muito menos de catadores, e fui conhecer minha primeira cooperativa de catadores, que é uma experiência que eu recomendo para todo mundo ter. Visitar a cooperativa que esteja próxima da sua casa ou de onde você trabalha é uma experiência que mexe com a nossa cabeça. Ao visitar e chegar na primeira cooperativa, minha reação foi de espanto, por dois motivos. Primeiro, a operação parecia muito com aquele final de semana que eu tive na Cruz Vermelha, que era um monte de gente debruçada sobre um monte de materiais, tentando de alguma forma separar, selecionar para guardar e vender, né, ou despachar material, um ritmo de trabalho muito intenso, que eu não via nas montadoras de automóveis, e um senso de utilidade muito grande, né, porque se em um final de semana a gente conseguiu duas pessoas que entendiam de engenharia de produção e tudo, melhorar tanto uma operação da Cruz Vermelha, imagina ali. E aí fui perguntar, né, para a presidente da cooperativa que me recebeu, se ela sabia da lei, o que era aquilo que elas estavam fazendo e tudo, por que as pessoas estavam ali num ambiente que era tão despreparado em termos de segurança, de processos, né? Como que as pessoas estavam num ritmo tão bom de trabalho, elas pareciam estar felizes, né? E ela, com muita sabedoria, me respondeu: olha, a grande diferença daqui para as empresas que você trabalhou é que aqui todo mundo é dono. Na nossa cooperativa, ou em qualquer cooperativa, as pessoas que você está vendo ali, naquela bancada, naquela prensa, são sócios, não tem patrão. Eu falei: mas gente, como é que funciona esse negócio de não ter patrão, né? E fui conhecer cooperativismo, né? Apaixonei pelo modelo de negócio, foi uma coisa visceral, porque lembra aquelas dores que eu falei sobre o mundo corporativo? Então, uma hierarquia desnecessária, autoritarismo, desrespeito muitas vezes, uma diferença de reconhecimento, né, financeiro mesmo, muito grande entre algumas funções. Entre parênteses, né, me incomodava com 20 anos ganhar 3 vezes mais do que um funcionário da manutenção da empresa que eu trabalhava. Tinha 50 anos de idade, mais de 30 anos trabalhando naquela empresa. Eu, com 2 anos, estava ganhando 3 vezes mais do que ele. E na minha cabeça isso parecia injusto, porque eu tinha estudado mecânica e ele trabalhava com mecânica mais tempo do que eu era vivo. E eu não achava isso justo, mas, de novo, para mim era parte do jogo. Fecha parênteses. E aí, conhecendo um pouco mais sobre esse modelo cooperativo, eu comecei a achar que ele poderia resolver grandes problemas que nós temos no mundo empresarial convencional, de modelo de negócio. Eu fiquei um lunático do cooperativismo. Para mim, tudo tinha que ser cooperativa, a Volkswagen tinha que ser uma cooperativa, todas as empresas tinham que ser cooperativa, porque imagina só se a gente não tivesse mais patrão, as pessoas iam ganhar mais, elas iam ser mais motivadas e tá. Bem, depois eu te conto um pouco do choque de realidade. Mas nessa minha peregrinação de algumas cooperativas, eu comecei a vender a minha ideia. Falei: gente, vamos colocar aqui um pouco de engenharia de produção, que essa cooperativa vai ser mais eficiente, ela vai ser mais organizada, vocês vão produzir mais, vocês vão ganhar mais. Vamos fazer aqui um 5S, Six Sigma, Lean Manufacturing, PDCA,
um monte de palavrão aí, né, do mundo corporativo. E a reação, eu visitei mais de 10 cooperativas naquele momento da minha vida, foi praticamente a mesma. Então, Roger, é legal esse monte de coisa que você sabe fazer, mas o que a gente está precisando mesmo, é de papelão, PET, latinha. A gente quer material. Se a gente tiver material, o resto a gente resolve. Foi bem frustrante, não vou mentir, porque eu estava tentando ser um consultor voluntário, eu só queria ajudar a mesclar esses mundos um pouco, né? O que tem de bom no mundo corporativo com o que tem de lindo desse modelo de negócio cooperativo, né? Só que não estava conseguindo transmitir a minha ideia. Eu estava muito distante, né? E aí voltei para o meu bairro, né, de origem e comecei a conversar com os amigos de infância. Falei, gente, e também de faculdade, todo mundo que eu conhecia. Falei, pessoal, é o seguinte, tem uma lei, só um minutinho, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que diz que a gente é obrigado a fazer coleta seletiva no Brasil. Quem tem que fazer essa coleta seletiva são os catadores. Expliquei que os catadores é uma profissão regulamentada por lei e tudo. O modelo deles estão ganhando muito pouco dinheiro e fazendo muito pouco volume perto do que precisa. E na cidade de São Paulo tem uma lei, na época era Gilberto Kassab, prefeito, que ele tem que montar mais de 12 cooperativas até o final do mandato. E comecei a usar um monte de argumentos. Em 2 semanas nós tínhamos 60 pessoas querendo montar essa cooperativa de catadores. Na prática, 21 pessoas efetivamente fundaram a cooperativa com um único propósito, a princípio, ser muito eficiente, aprender a fazer separação, prensa e tudo mais de um jeito mega produtivo e voltar naquelas cooperativas que a gente tinha conversado para mostrar qual era a ideia e pedir para elas, se quisessem, replicar. Era ser uma espécie de um laboratório, uma escola de cooperativas, né? Fundamos então a eGreen, um nome em inglês porque nesta caminhada a gente aprendeu que o problema de catadores e resíduos é um problema global, não é só do Brasil. Fundamos a cooperativa então em julho de 2011. Do momento que a gente fundou em diante, a gente aprendeu muita coisa. O nosso primeiro cliente, por exemplo, a gente fechou em setembro de 2013. Foram mais de 2 anos para a gente convencer um cliente de qual era a nossa proposta de valor. Até porque, chegando nesse momento, até chegar lá, a gente não sabia muito bem na verdade a gente não tinha ideia de qual era o nosso modelo de negócio. Todas as nossas fichas, a gente apostou num convênio com a cidade. E a cidade não estava nem um pouco interessada, a cidade de São Paulo, em conveniar mais cooperativas de catadores. Para eles era um programa caro, que trazia pouco resultado, e ficavam, enfim, enrolando com 1 milhão de documentos. E na prática a gente demorou 2 anos para conseguir finalmente operar os primeiros volumes, né? E como que a gente fez isso? A princípio eu queria vender o serviço de coleta seletiva, chamando ele de coleta seletiva remunerada. Depois eu mudei para coleta seletiva justa, porque nas primeiras contas que eu comecei a fazer, eu percebi que o valor dos recicláveis não seria suficiente para pagar a operação que eu estava me dispondo a fazer, mesmo sendo mais eficiente e tudo mais. A gente colocou condições de quanto uma pessoa deveria ganhar no mínimo, trabalhando na eGreen, né? Que não deveria ser menos de R$ 1.500 por mês. Qual era o tipo de veículo que a gente queria usar para fazer essa veículo? Não poderia ser um veículo muito antigo, que quebraria muito. Qual tipo de galpão? Enfim, a gente colocou todas essas contas e percebeu que para a gente ter uma remuneração decente, a gente deveria cobrar. Mas o que eu não aprendi nesse momento, que eu não sabia fazer, era empatizar com o nosso cliente, né? Porque eu chegava num restaurante, numa indústria, num shopping, dizendo:
olha pessoal, coleta seletiva remunerada, é justa, enfim, porque os catadores estão ganhando muito pouco. E a reação que eu tinha, assim, 99% era, e o problema disso é, não, porque não é justo os catadores ganharem tão pouco, serviço ambiental e tudo. Puxa, mas veja bem, esse pode ser o seu problema, mas esse não é o meu problema. O meu problema é outro. É o lixo comum, que é o rejeito, é o orgânico, que vai para compostagem, é pilha, bateria, lâmpada. E o primeiro cliente que nos deu essa dica de que a gente não deveria focar apenas nos recicláveis, a gente deveria entender a dor deles, é até hoje um dos nossos maiores clientes, um condomínio empresarial, que falou para a gente o seguinte: you bring recicláveis é a parte mais fácil de eu resolver do meu resíduo. No limite, qualquer carroceiro passa aqui e pega. Agora, se você nos ajudar com estes outros resíduos que eu falei, pilha, bateria, lâmpada, orgânicos e tudo, aí a gente tem valor. Porque eu tenho dor de cabeça neste tipo de resíduo. Eu voltei correndo para a cooperativa e falei, pessoal, finalmente, encontramos uma solução. A gente precisa ajudar o cliente a gerenciar os resíduos. Então vamos chamar alguns parceiros, a gente homologa para ver se eles trabalham tão bem quanto a gente, e a partir daí a gente consegue fazer os recicláveis. A gente mudou de nome, o serviço agora se chama Gestão de Resíduos, né? E voilá, conseguimos o nosso primeiro cliente. Com muita prudência, a gente não fez questão de ir atrás de outros clientes, a gente investiu bastante tempo em deixar os processos bem redondinhos, de relatórios e tudo. E aí a própria administradora gostou e começou a indicar para outros prédios, o proprietário do empreendimento gostou e começou a indicar para outros prédios, e a fusão dos mundos começou a acontecer. Por quê? Quando eu trabalhava com engenharia de processos nas montadoras, o meu trabalho era organizar muitas peças se transformarem em um motor, um câmbio, um carro. Numa cooperativa, o processo é exatamente o contrário. A gente recebe um saco de recicláveis e tem que transformar em 40, 50 produtos diferentes. Vidro, alumínio, plásticos, papéis e tudo mais. Então, muito da lógica que existe numa montadora de automóveis, de rastreabilidade, geração de lote, Kanban, a gente tem também numa cooperativa de catadores. E esse diferencial, que a princípio ninguém pedia, rastreabilidade em 2011, 2013, né? Hoje ainda é o principal diferencial do nosso modelo de negócio. É conseguir garantir para o gerador do resíduo que tudo que nós coletarmos no seu empreendimento será separado, diferente dos outros materiais. O relatório que ele ganha no final do mês é um relatório real do que foi gerado naquele empreendimento. E aí outros benefícios, como treinamento, conscientização, educação ambiental, né, se tornam um diferencial do negócio. Então, até 2018, a gente não tinha inicial, porque 100% das nossas vendas eram indicações. Então, um condomínio indicava o outro, um restaurante indicava o outro, uma escola. A gente começou a vender serviços, então, para grandes geradores, que são aqueles que têm a obrigação de contratar uma coleta privada de resíduos, né? E este modelo que a gente criou se provou muito bem sucedido em alguns critérios bem específicos. Renda do catador, desde 2013, que o catador não ganha menos do que R$ 1.600, porque no preço que a gente calcula, a gente já prevê essa remuneração. Os nossos clientes têm pago, em média, 20% a menos do que pagavam para uma solução muito inferior, que era mandar todo o seu resíduo para aterro sanitário. A gente aumenta em até 50% o volume de materiais que a gente consegue destinar para reciclagem, né? Diminuindo, por consequência, a quantidade de materiais que vai para aterro sanitário. Então, vejam, praticamente todos os pilares da sustentabilidade social, ambiental e econômico, eles estão muito bem sustentados. E isso faz a gente ter muita segurança ao dizer que o nosso modelo de negócio é sustentável, porque ele tem um critério objetivo. Não é o greenwashing de nosso nome é verde, portanto eu sou sustentável, né? E, bem,
seguimos nossa vida vendendo serviço de gestão de resíduos até aparecer a necessidade, que era um sonho antigo nosso, de um cliente nosso ter a nossa operação em outro estado. E ao ter a nossa operação em outro estado, a gente resgatou uma ideia antiga de fazer franquias da YouGreen. Eis que a ideia deu certo. Nós estamos implantando 3 unidades de cooperativas de Green fora da São Paulo, replicando os métodos, processos, toda a estrutura, o modelo de negócio de gestão da Green Cooperativa, com o objetivo, claro, de aumentar a renda dos catadores da região, atender clientes privados e agora públicos, e aumentar expressivamente a quantidade de material destinado para reciclagem, né? Isso está acontecendo à medida que a gente está falando aqui agora, e é uma das minhas apostas de como a gente vai conseguir mexer ponteiros de verdade do número, né, da quantidade de recicláveis que a gente tem no Brasil, né? E espera só um minutinho. Pronto. Agora a parte do desafio, né? Eu tenho plena consciência de que o modelo de negócio Green, cooperativo de catadores super eficientes, não vai sozinha resolver o problema do descarte, da gestão de resíduos no Brasil, porque é um modelo que a gente especializou para fornecer serviços para grandes geradores, para geradores privados, faz isso muito bem. Estamos iniciando com o poder público agora, né, fazendo coleta seletiva municipal, mas ainda é um nicho de municípios e empresas mais conscientes do seu papel. Ainda que a gente tenha a questão financeira, que é um forte argumento de venda, o nosso modelo exige algum esforço por parte desse cliente. Então, ele tem que estar aberto a ser educado, né? Ele tem que estar aberto a mudar seus processos, né? A mudar de cultura. E isso não é para todo mundo, né? A gente sabe que isso vai servir para muitas cidades e muitas empresas, mas para a gente conseguir mudar sistemicamente, né, uma questão nacional de volumes e tudo mais, a gente precisa, infelizmente, sacrificar um pouco algum dos pilares da sustentabilidade, que é o que já acontece na prática, né? Então, no modelo Green, a gente consegue garantir a destinação adequada de mais de 50 tipos de materiais, inclusive materiais que não têm valor econômico. É um exemplo do isopor, que em muitas regiões do Brasil não se recicla, do vidro, do BOPP, que é aquela embalagem de salgadinho, dentre outras, né, embalagens ou materiais recicláveis que não têm, de verdade, um valor intrínseco. É um material muito barato. E a gente conseguiu, por cobrar do nosso cliente, né, o custo da coleta seletiva, de conseguir garantir a destinação destes materiais, tá? Bem, como eu já disse, são poucos os clientes que hoje já têm essa consciência. Eu acredito que tem muitos outros que a gente vai conseguir convencer a mudar, mas para ser algo totalmente acessível, democrático e rápido, que a gente não tem tempo, assim, a gente não tem 50 ou 100 anos para mudar essa cultura, a gente precisa começar por caminhos alternativos, né? Para isso a gente inaugurou, no meio da pandemia, um projeto chamado Ponto Verde. O que é isso? Muitas cooperativas durante a pandemia estavam com galpões ociosos, cooperados ociosos, porque o volume de materiais diminuiu, as prefeituras fecharam, interromperam a coleta seletiva, precisando de materiais para sustentar, né, sua operação e seus cooperados. E a gente pensou, por que não abrir um ponto de compra de recicláveis transparente, honesto, né, para as pessoas, para aqui na YouGreen, né, no nosso galpão. Gastou R$ 5.000 para reformar uma área, deixar ela limpa, bem simples, espartana.
mas para a pessoa poder receber no mesmo dia, pagamento do Pix, por exemplo, o valor de seus recicláveis. Nossa ideia original: pequenos empresários, né, empreendedores, autônomos, catadores, carroceiros, poderem levar lá com um valor para a indústria, somente aquilo necessário para a cooperativa fazer a prensagem e armazenamento do material. E deu bastante certo. Então a gente já tem a nossa sede mais 2 pontos verdes implantados que compram alguma variedade dos materiais de mais alto valor, né? A gente sabe que a gente não resolve todo o problema, mas a questão da renda a gente consegue garantir para a cooperativa e para quem está vendendo, e de alguns materiais dar uma destinação mais nobre, né? E nessa linha do que a gente fez, que a gente chamou de ponto verde, apareceram nos últimos 3 até 5 anos uma infinidade de startups, né? Para quem não sabe, empresas de tecnologia focadas em tentar resolver essa questão dos resíduos, né? E alguns dos atrativos que eu percebo em muitas dessas iniciativas está no propósito ambiental, social, querer realmente resolver o problema. Muitas outras também por uma questão econômica, porque é um mercado grande, é um mercado crescente, né? E muitos desses aplicativos pretendem ser o que a gente chama de marketplace de resíduos, né? Um exemplo muito bom e já bastante conhecido é o Cataqui. Cataqui é um aplicativo que conecta catadores com geradores de resíduos. Então deixa para eles negociarem livremente o valor dessa coleta de materiais, né? E a partir daí a gente espera que o catador leve para um local correto, independente do que ele colete, que pode ser um sofá, pode ser material reciclado e tudo mais. E o catador é então remunerado pelo seu serviço, que é um pleito muito antigo dessa categoria profissional, né? E muitas outras iniciativas estão aparecendo com essa intenção de conectar os pontos, né? Mas aí está um dos grandes problemas das startups do setor de resíduos, né? Não temos operações de qualidade para serem conectadas. Por exemplo, Uber, né? Uber conecta motoristas com pessoas que precisam se deslocar. Então, já existia, quando iniciou o Uber 99 Táxi, muitas pessoas com carros parados em casa. E também já existiam muitas pessoas com necessidade de se deslocar. Então, foi uma conexão relativamente rápida, né? Assim como vários outros marketplaces que existem por aí, OLX e tudo mais. No setor de resíduos, o desafio é conectar uma demanda grande de geradores que querem descartar os seus resíduos com operações de qualidade. Então, hoje a gente tem um mercado muito informal, né, da logística dos resíduos. Tirando algumas grandes empresas que trabalham, né, tudo certinho, muitas delas, mesmo empresas, não têm a documentação mínima, né, de acordo com a lei, para fazer o transporte regular de resíduos, destinar para a forma correta, né, fazer uma reciclagem limpa que não jogue efluentes errados em cursos d'água, por exemplo. Então acaba que é gerada uma demanda grande, mas existe uma ponta ainda muito fragilizada, que é a operação com qualidade desta logística de coleta seletiva, né? E este é um dos grandes desafios a serem superados aí pela startup, né? E é nisso que eu acredito que está a maior oportunidade para desenvolver negócios no setor de resíduos, tá? A gente está falando de uma cadeia informal, desestruturada, e não é um modelo de negócio caro para se iniciar, tá? Montar uma cooperativa de catadores, com esteira, prensa, balança e computadores, é muito mais barato que qualquer franquia de cacau show, de modelos de negócio convencionais que a gente conhece, né? E, de novo, tem muitas empresas conectando demanda geradora com quem sabe operar direito. Então, é um potencial negócio que daqui para os próximos 3 a 5 anos, eu acredito que vai estourar no bom sentido. Muitas empresas vão buscar estas soluções organizadas, produtivas, né, eficientes, rastreáveis,
de operações logísticas para recicláveis e tudo mais, né? Para além da logística, também a educação ambiental, outro papel fundamental que o catador faz, né? De passar na casa das pessoas dizendo o que é reciclável, o que não é reciclável, como tem que higienizar os seus materiais recicláveis, como que você tem que organizar para a coleta. Isso grandes empresas têm uma dificuldade imensa em fazer e é uma das especialidades dos catadores, né? E eu acredito que aí está, de novo, um grande nicho de oportunidade para quem está querendo empreender nessa questão dos resíduos, né? Então, criar e potencializar cooperativas de catadores para terem altíssimo desempenho, uma capacidade de processar um volume muito maior do que fazem hoje, né? Isso aumentando, obviamente, a renda dos catadores, dos cooperados, vejo como um grande caminho, né? E, obviamente, a gente não pode deixar de comentar um lado importante do nosso setor que cada vez mais está sendo regulamentado, que é o papel das políticas públicas, né? E duas, na minha opinião, são as principais políticas públicas que impactam diretamente o setor de resíduos e esse desafio a que a gente está se propondo. Primeiro é a Lei de Grande Gerador. Lei de Grande Gerador, para quem não conhece, é um dispositivo previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos para que os municípios possam tirar da sua responsabilidade a coleta de resíduos de empresas privadas a partir de um determinado porte. Com isso, ela reduz os custos do município, né, e deixa para a iniciativa privada realizar, da melhor maneira que ela desejar, a gestão, a coleta dos seus resíduos. Tá? E por que essa lei é tão importante? Porque tira do Estado esse papel de agente que operacionaliza, que concorre, né? E muitas vezes impede a inovação de modelos de negócio e deixa para que as empresas lidem com isso, reduz a carga de impostos do município, né? Porque passa a não ter um custo importante, né, na sua folha de custos, os municípios, e abre um caminho gigante para que não só cooperativas, mas quaisquer empreendedores possam prestar serviços para estes grandes geradores. Então, esse é um caminho, desde que muito bem fiscalizado, que ainda é um desafio também no nosso país, para que a gente consiga, de verdade, criar estímulos para a reciclagem. Porque hoje em dia, eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo, mas sei que é comum a muitas cidades no Brasil, não existe uma cobrança, uma fiscalização para quem esteja descartando recicláveis no dia do lixo comum, por exemplo, para cidades que têm coleta seletiva. Então, se você jogar uma garrafa PET dentro de um saco preto, ou mesmo um saco transparente, amarrar e colocar no dia da coleta do lixo comum, não vai acontecer nada com você, né? Você é empresário. Agora, se você tiver um salão de cabeleireiros, por exemplo, e tem que pagar por cada saco de lixo, por cada containerzinho que sai do teu salão, e você sabe que se você tirar as garrafinhas você vai pagar menos, se você tirar as embalagens teu custo diminui, a tua educação ambiental está praticamente resolvida. Ok que a motivação foi financeira, mas no final você vai fazer coleta seletiva porque você tem um interesse em ter um custo menor do teu empreendimento, né? Então é por isso que a gente deve, enquanto população, cobrar, né, os nossos governantes a terem em seus municípios lei de grande gerador. Tá? As capitais praticamente todas têm, e é um caminho que a gente precisa levar também para as médias e pequenas cidades. E outro muito importante, acordo que também está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, são os acordos setoriais e a logística reversa. Né? Acordo setorial, para quem não sabe, é algo até anterior, né, à Política Nacional de Resíduos, que prevê que, por exemplo, o setor de óleo lubrificante, de fertilizantes, de alguns resíduos perigosos,
se organizem para lidar com os seus resíduos de uma forma adequada, correta, de acordo com a legislação ambiental, né, e todas as melhores práticas. O Brasil é uma referência mundial no caso de fertilizantes e a logística reversa dessas embalagens, né? E 2015, não muito tempo atrás, foi criado o Acordo Setorial de Embalagens em Geral. O que é esse Acordo Setorial de Embalagens em Geral? Grandes indústrias, fabricantes de produtos embalados, por exemplo, de bens de consumo, a gente está falando aí de Nestlé, Coca-Cola, Ambev e grandes indústrias que vendem seus produtos embalados, têm, portanto, uma responsabilidade importante na questão ambiental, porque os seus produtos estão indo para a natureza de uma forma ou de outra, e por meio deste acordo, elas deveriam investir na estruturação de uma cadeia que efetivamente recicle materiais, né? Este é um acordo feito em etapas, então tem uma etapa estruturante que a gente está, depois tem uma etapa de consolidação, até que esses volumes efetivamente estejam indo para a cadeia de reciclagem, né? E quando surgiu esse assunto da logística reversa, uma grande aposta que todos nós do setor tínhamos é que seria este o dispositivo que permitiria as operações de coleta seletiva serem economicamente sustentáveis, né? Porque existe um custo estimado de quanto custa a coleta seletiva de mais ou menos R$ 500 por tonelada. Tá? Então, coletar materiais recicláveis, receber em uma central, separar, prensar, armazenar e destinar para reciclagem, tem um custo estimado de R$ 500 por tonelada. Variando, obviamente, de cidade a cidade, chegando a R$ 1.500, dependendo do contexto. E o valor com que se vende esses materiais muitas vezes não alcança os R$ 500 por tonelada. Então é por isso que os catadores ganham tão pouco e as operações são tão informais. Então, quando veio essa ideia da logística reversa, dos créditos de logística reversa, que tem uma inspiração no mercado de carbono, então, mais um parênteses rápido, mercado de carbono, você é uma indústria poluidora que emite gases de efeito estufa, você compensa suas emissões comprando créditos de carbono equivalentes, né? Então, obviamente, você não consegue sequestrar exatamente a tua poluição, então você paga para alguém que planta árvores, por exemplo, né, que essa árvore ela vai capturar esse carbono da atmosfera e, teoricamente, nós temos um mundo equilibrado, né? A gente começou a utilizar essa lógica para embalagens, porque imagina só, você é um fabricante de refrigerante aqui no Paraná e vende refrigerante no Brasil inteiro. Não é razoável pensar que você vai recuperar as embalagens no Amazonas, porque é completamente inviável e não é o seu modelo de negócio. Você sabe vender refrigerante, né? Você não sabe fazer coleta de embalagens, né? Até porque essa é uma linha de pensamento que é a responsabilidade estendida do produtor, que onera a indústria a fazer efetivamente as campanhas de reciclagem e tudo. O Brasil aprovou uma lei que eu acho muito positiva, que é a Política Nacional de Resíduos, que traz o conceito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O que isso quer dizer? O fabricante tem a obrigação de, obviamente, utilizar preferencialmente embalagens que sejam recicladas e garantir recursos financeiros para o sistema que vai reciclar isso. O distribuidor, que é quem ofereceu esse produto no mercado, um varejista, a ceder um espaço para recuperar essas embalagens, o consumidor que escolheu aquele produto, de enviar esse produto de volta para os pontos de entrega voluntária ou fazer coleta seletiva, ou seja, cada ator da cadeia tem o seu papel inverso respectivo na questão da coleta seletiva, da logística reversa. Bem, a nossa expectativa é que esse tal do crédito de logística reversa superasse o valor necessário para a gente fazer a coleta seletiva, né? E começamos a vender alguns projetos, isso desde 2015,
Eis que surge um lobby muito forte da indústria, né, junto com algumas startups também, com um apelo de marketing, um apelo visual muito forte, decidindo que o valor, né, desse crédito de logística reversa seria um tal de R$ 100 por tonelada. Um valor que não tem base metodológica, não tem memorial de cálculo para dizer de onde saiu. Pior ainda, foi feito um leilão reverso, que é o famoso leilão holandês, que reduz ainda mais esse valor, né, de quanto que um crédito de logística reversa vale por tonelada, e se tornou, infelizmente, apenas um instrumento de legalidade. Então, uma pequena indústria está fabricando alguma embalagem, né, algum produto embalado, ela está sujeita a um acordo setorial e precisa investir em coleta seletiva, né, precisa investir em reciclagem, para ser bem genérico. Ela paga um valor muito baixo, independente do tipo de matéria-prima que ela utiliza, que pode ser dificilmente reciclada, e ela está quite com a lei. E ainda tem um selo bonito para colocar na sua embalagem. Mas efetivamente o que esse dinheiro está se tornando é uma linha mais de receita para algumas grandes empresas que já faziam reciclagens de toda essa história, né? Então não está aumentando efetivamente a quantidade de material reciclado no Brasil. Estou dizendo isso porque eu ainda tenho esperança que em algum momento este crédito de logística reversa tenha o valor real que represente o custo da coleta seletiva. E assim sendo, né, responsabilizando não só a indústria, mas os participantes desta cadeia, cada um pela sua responsabilidade, que a gente tenha recursos suficientes para fazer o que de fato é o objetivo da lei, né, que é o tal do 5Rs, reduzir, não gerar, né, reutilizar, reciclar, fazer isso de verdade, não uma forma simplesmente para cumprir uma legislação. Então, a oportunidade que eu vejo no setor de créditos de logística reversa está muito em criar modelos e convencer a indústria de que a gente precisa utilizar essa legislação de uma forma a efetivamente tirar materiais que sejam recicláveis do aterro sanitário ou de cursos d'água e tudo mais, né? Então, fica anotado, quem for da área da tecnologia, do compliance, o entender de crédito de carbono, quem hoje está oferecendo serviços aí nessa área, em breve eu acho que serão questionados quanto ao resultado efetivo dessa sua ação, né? E ainda outro caminho que está sendo bastante discutido no setor de resíduos, também a ver com os créditos de logística reversa, é o tal do blockchain. Então, para quem não conhece o blockchain, com certeza já ouviu falar na palavra Bitcoin, né? Ou as criptomoedas. E é natural a gente pensar no blockchain nessa questão dos resíduos, porque muito do lastro da logística reversa hoje está baseada na emissão de notas fiscais. Então, a Rio Green vende 10 toneladas de plástico, né, para um reciclador, comprova essa transação com uma nota fiscal, e essa nota fiscal hoje está sendo utilizada como evidência de que determinada indústria investiu em reciclagem, né? A gente sabe da fragilidade desse modelo, então o blockchain se propõe a resolver de uma maneira descentralizada esta transação, né? Ela é uma forma simplificada de dizer, é quase como um modelo de governança descentralizado que legitima aquela transação. São mini contratos. Então, a partir do momento que essa nota fiscal foi emitida em determinado CNPJ, recebido por outro, que aquele caminhão efetivamente fez uma transação online de transporte, enfim, aí tem uma transação financeira que comprova aquilo, você valida que aquela transação aconteceu e, teoricamente, você tem um crédito idôneo, né?
que tem validade jurídica, tem uma validade operacional, né? E suspeito que este seja um mercado global bastante interessante, porque a pressão, a demanda da sociedade por resolvermos as questões ambientais e principalmente do resíduo estão se tornando cada vez mais globalizadas, né? Então hoje gera um sentimento de repúdio ver, por exemplo, aqueles rios em alguns países, na Índia, por exemplo, a quantidade de embalagens sendo descartadas no oceano, né? Ou aqui no Brasil mesmo, quando a gente vê um lixão ainda a céu aberto, é algo que incomoda quem está lá na Europa. E a vantagem de um sistema em blockchain é que ele não conhece barreiras, né? A gente pode vender tokens de blockchain em qualquer lugar do mundo, de alguém que se interesse por aquela transação, né? E isso pode trazer recursos adicionais para o sistema que hoje são muito necessários para a gente conseguir investir em infraestrutura, tá? Mas o mais importante, quando a gente estiver falando dessa questão dos créditos, logística reversa blockchain, é a cadeia física. Então, não adianta termos essa estrutura de startup, marketplace, blockchain e tudo mais, se não tivermos veículos, galpões, equipamentos para processar de verdade a massa de materiais. Então, a gente precisa que é um mercado de economia real que a gente fala, né? A gente precisa da estrutura logística, a gente precisa de investimento nisso para dar conta de resolver o problema, né? Se uma coisa vier muito antes da outra, se a tecnologia digital vier muito antes da tecnologia do mundo real, a gente pode ter um descompasso que tira crédito do modelo que a gente está inventando. Então, ela precisa andar casada, e isso é muito importante para quem está pensando em empreender, né, criar um negócio nesse setor de resíduos, né? E, para não dizer que, inclusive, o propósito, né, do workshop que a gente está falando, que são as oportunidades nos créditos de resíduos, é que nada do que a gente está dizendo, tanto a cooperativa, o Ponto Verde, o Ferro Velho, estas soluções, pessoal, não vão milagrosamente resolver uma questão cultural que a gente ainda tem no nosso país. E que é onde está a minha grande aposta. Se eu pudesse colocar todas as minhas fichas, eu colocaria aí, que é a questão da educação ambiental, tá? A gente precisa mudar o comportamento que nós, em geral, brasileiros, temos com resíduos, principalmente os recicláveis, né? Que é uma relação de precisar ganhar dinheiro com os seus recicláveis. É muito comum, quando a gente vai visitar alguns condomínios residenciais, ouvir dos síndicos quanto que eu vou ganhar fazendo isso, né? Então, eu acho importante a gente mudar a narrativa, mudar o conceito que a gente tem de que o resíduo é uma responsabilidade antes de tudo. Eu preciso garantir que ele vá para o lugar certo. Eu, como consumidor daquele determinado produto, tenho uma responsabilidade para onde ele vai. Então, quando hoje eu vejo uma garrafa de Coca-Cola, uma latinha de cerveja jogada na rua, eu não sinto raiva, não sinto, como posso dizer, não me sinto na obrigação de cobrar a Coca-Cola ou Ambev sobre aquela embalagem. Por quê? O mercado para essa embalagem já está desenhado. Existe um mercado comprador grande, existe, na maioria das cidades, alguma iniciativa de coleta seletiva. Então não tem obrigação. Agora, quando eu vejo uma televisão antiga, que já não fabrica mais, jogada na calçada, numa cidade que não tem campanha de eletrônicos, naquele momento eu olho para a fabricante e falo, opa, talvez o gerador não tenha a opção de jogar no lugar certo. Então a gente precisa ter uma comunicação com o gerador desse resíduo, que pode ser privado, pode ser do indivíduo, pode ser do setor público, de que o resíduo é uma responsabilidade nossa.
Então tem, por exemplo, o Instituto Catu, bastante conhecido por, né, consumo consciente, educação ambiental, um papel importantíssimo em escolas, né, há muitos anos, educando crianças sobre questões de sustentabilidade, né? E eu vejo cada vez isso mais se conectando com uma temática muito atual, que é o tal do ESG. O ESG, para quem não conhece, é uma pauta, não é uma certificação, de temas ambientais, sociais e de governança. Em português seria ASG, né? E de Environmental, Social and Governance. Se você jogar no Google agora essas três letrinhas, ESG, vocês vão encontrar páginas e mais páginas de gente falando sobre ESG. Dizem que é uma roupagem nova para a sustentabilidade, ou é o, enfim, o greenwashing existente. Eu, particularmente, tendo estudado um pouco sobre o assunto, aprendi que ESG é um tema que já está há algum tempo sendo discutido no mercado financeiro, porque esse é um grande diferencial. O ESG está na boca do mercado financeiro. Já está sendo usado como critério de investimento de algumas empresas, né? Ou seja, eu só conseguiria investimento em determinado fundo se eu tivesse práticas de ESG alinhadas, né? E essas práticas, basicamente, estão sendo exigidas porque os economistas já entenderam, os financeiros já entenderam, que uma empresa que não tem preocupação com a pauta ambiental, social e de governança tem uma vida útil mais curta. O risco dessa empresa no longo prazo é maior, né, as que não cuidam do ESG, preocupada com as questões sociais, ambientais e de governança. Então, pelo risco financeiro, eles entenderam que essas pautas são relevantes. E, de novo, sem julgamento de mérito aqui, se isso é correto ou não, o fato é que alguns fundos de investimento já estão se movimentando. Um exemplo é o fundo EB Capital, por exemplo, ou a Gisele Bündchen sendo porta-voz de uma grande empresa de resíduos, né? É um sinal de que isso agora não é mais apenas para abraçadores de árvores, não é mais apenas para aqueles apaixonados por sustentabilidade, né? E deve ser algo aproveitado, porque a gente sabe que esse tipo de novidade não dura muito tempo, né? Então, aproveitar que a gente teve recentemente lá o painel em Glasgow, a COP26, né? E esse é um assunto que está cada vez mais sendo discutido, mudanças climáticas e tudo. Então, eu diria que assim como em 2010, né, que a gente teve lá Rio+20 e por aí vai, em 2012, o lançamento da Política Nacional de Resíduos teve uma grande onda, né, de interessados no assunto. Nós temos agora, em 2021, mais um momento para se aproveitar e atrair investidores, atrair pessoas de outros setores, né, para o mercado. Eu, por exemplo, que saí do mundo corporativo de automóveis e mecânica, me tornei catador de materiais recicláveis, né? E é um setor, a gente está falando de 28 bilhões de reais em 2018, 80 milhões de toneladas de resíduos gerados no Brasil, só no ano passado. A expectativa é que até 2050 a gente atinja 100 milhões de toneladas de resíduos no Brasil. Uma taxa de reciclagem de 3%. 3%. Então, gente, e assim, se a gente olhar apenas a questão dos recicláveis, né, a gente tem 90% do mercado de recicláveis no Brasil para ser explorado. Então, pessoal, tem espaço para tudo que é startup, tudo que é tecnologia, todos os modelos de cooperativa existentes. A gente ainda está muito atrás do que a gente poderia, de muito emprego, muita renda, né, fazendo as operações de coleta seletiva de um jeito que o mercado deseja, né, do jeito que esses investidores desejam e que as pessoas queiram trabalhar. Eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido tirar o preconceito de trabalhar com lixo, né, o antigo lixo, que agora é resíduo, né? Profissionais da área da saúde, engenheiros, arquitetos,
administrador, economista, pessoal da cultura, gente, todos os setores, né, todas as áreas do conhecimento, quando visitarem uma cooperativa e visitar um lixão, né, entender qual que é a dinâmica, com certeza cria uma ideia, cria um negócio, cria uma saída, uma opção de como resolver o problema. Então, eu acho que essa convocação, né, inclusive vou agradecer já a organização do evento de trazer essa temática, eu acho que é muito válida, porque no momento que a gente está de desemprego muito alto, em 14% no Brasil, e o mercado querendo materiais recicláveis, né? Recentemente você deve ter pesquisado empresas como Unilever, Coca-Cola, Ambev, Danone, fazendo compromissos públicos de reciclar mais do que 100% das suas embalagens, 50% daquilo que é gerado até 2025, até 2030. Só quem vocês acham que vai dar conta de entregar esse volume enorme de materiais reciclados? São os empreendedores, são os catadores, são as pessoas que estão já nesse setor e que precisam entrar. Então, fica o convite para a gente entender resíduo como oportunidade de negócio que tem um impacto social gigante, um impacto ambiental que, enfim, vocês já conhecem, né? Só falta aquele olhar atento, assim como a gente tem para outras novidades, é um olhar atento às demandas dos trabalhadores daquele setor, dos geradores daquele resíduo que serão os consumidores, né? Para que a gente consiga resolver esse problema de uma forma harmônica, né? Eu vejo que a tecnologia de gestão, as máquinas e os equipamentos, muitas vezes visto por cooperativas e tudo mais, principalmente no passado, como uma ameaça ao emprego, são importantes aliados, né? Aliados dos catadores, das empresas que estão trabalhando com resíduos. Então a gente tem um sonho aqui na Green de que no horizonte de 5 a 10 anos, as cooperativas de catadores estarão operacionalizando as centrais mecanizadas. Aqui em São Paulo, a operação das 2 centrais que existem, por exemplo, já é feita por cooperativas de catadores. No modelo público, então a máquina ainda não é dela, mas a gente sonha no dia em que a cooperativa vai comprar um equipamento que custa milhões de reais para fazer uma triagem mais eficiente dos seus resíduos. E esses catadores serão qualificados para operar estas máquinas, para fazer a gestão de diversas cidades, né? Da gestão dos recicláveis, dos resíduos em geral. Tirar o Brasil dessa situação de país que recicla pouco para se tornar um país altamente reciclador. Acho que é o objetivo de todos nós. Essas são basicamente as minhas introduções ao assunto de como a gente pode transformar um grande problema hoje, que é o descarte e a gestão de resíduos, em uma oportunidade de negócio. Meu convite a todos aqui: se aprofundem, conheçam as iniciativas. Estamos ainda no momento em que as linhas de concorrência entre as novidades não são tão demarcadas, né? Porque o problema é muito grande, não são muitos atores ainda, então é um momento de muita parceria, né? Isso ainda existe no nosso setor. Não sei por quanto tempo isso vai durar, porque cada vez mais por essa agenda ESG a gente tem pessoas novas entrando no setor de resíduos, né? Então quero dar um senso de urgência para quem quiser explorar, para fazer isso o quanto antes, né? Porque o problema é grande, o mercado existe e a gente precisa de soluções, né? Para quem tiver interesse, Green Cooperativa, Green Franquias, que é por onde a gente vai trazer novidades aí de micro franquias ou franquias mesmo de cooperativa, é uma oportunidade, né, que a gente está focando em cooperativas de catadores a princípio, mas no futuro isso pode evoluir para algum outro caminho diferente, né? E
trazer a responsabilidade para o indivíduo. Né? Eu falei bastante em educação ambiental, em como eu acredito que essa é a principal variável que vai naturalmente marcar o mercado consumidor. Mas para você que está assistindo, tem algumas coisas simples que a gente pode fazer que vão ajudar quem quer que esteja trabalhando com o nosso resíduo a ter uma gestão melhor, a ter uma operação melhor. Né? E começa por questionar. Na tua sala, na tua cozinha, onde quer que você esteja nesse momento, se questione. Para onde está indo o meu resíduo? Provavelmente, se houver reciclagem, eu diria 97% de certeza, quem está fazendo a separação desse seu material são pessoas. Triagem manual. Então, qual é a qualidade do resíduo que você está mandando para a reciclagem? Está mandando esse resíduo limpo, protegido? E quando eu digo limpo, pessoal, não é lavar igual louça, não. Tá? Tirar o excesso, principalmente do laticínio, né, de leite, queijos e tudo mais, deixando aquilo em condição de ser armazenado por um mês sem dar cheiro. Tá? Você está enviando seus escravos da melhor maneira possível. Se não houver coleta seletiva, você está levando no supermercado, num ponto de entrega voluntária. Poxa, não tem isso. Está conversando com um catador na sua rua. Poxa, não tem catador na minha cidade. Bateu na porta da tua prefeitura, mandou uma mensagem no Instagram da prefeita, do prefeito, perguntando: cadê a reciclagem na minha cidade? A partir do momento que a gente tiver essa demanda por parte da população, é natural que o mercado se movimenta para atender essa demanda. Que os prefeitos, vereadores, em busca de eleição, também ofereçam soluções. Então não tenho vergonha em cobrar. Né? Cada vez mais essa pauta está chique. Não é mais ser o eco-chato ficar cobrando esse tipo de coisa. O cara pode ser um blogueiro, uma blogueira de sustentabilidade, e isso é muito legal. Então vamos aproveitar a tecnologia que a gente tem, o alcance que a gente tem de redes, para também forçar essa demanda. Dizer para as pessoas que é isso que a gente quer. Né? Dizer para empresários e governantes que nós queremos ter coleta seletiva. Tendo educação ambiental, tendo demanda, naturalmente a gente vai ter muitas soluções para endereçar esse problemão que é a gestão de resíduos aqui no Brasil. Então, pessoal, fica aqui meu convite para seguir em redes sociais. Eu queria agradecer muito o Green Nation no convite para esse papo que a gente teve aqui, que, de novo, é uma introdução ao assunto da gestão de resíduos, da coleta seletiva. Falamos um pouco sobre legislação, sobre questão social nos catadores, né? E espero que vocês tenham tido insumos para aprofundar uma pesquisa, né? E descobrir novas oportunidades. Seja organizando os recicláveis dos meus vizinhos para vender num ponto verde, numa cooperativa e tudo mais. Seja eu querendo fazer a questão completa, quero destinar tudo que é possível, contratando uma cooperativa, um catador para ir fazer a sua coleta. Seja implantando em sua empresa uma gestão integrada de resíduos, na sua cidade, implantar de verdade a coleta seletiva, né? Então, a partir daí, eu acho que vocês podem me provocar os teus pares, a como a gente realmente ter o Brasil um país reciclador. Tá ok? Então, muito obrigado pelo tempo. Espero que não tenha sido muito cansativo e que vocês sigam aí onde puderem para estar mudando de comportamento e ter um resultado muito mais legal para as pessoas, para o meio ambiente daqui do nosso país, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.